E aí, pessoal, esse vídeo aqui, tá, eu vou tentar resumir aí de forma bem direta, tá? Uma forma geral e introdutória, obviamente, de anemias, tá? Eu vou dividir isso aqui em algumas aulas em que eu vou falar sobre essa primeira parte, que é muito importante, certo? Sobre a parte de anemias em geral, quais são os exames laboratoriais que a gente tem que solicitar, como é que se apresenta o paciente, certo? E depois eu vou dividindo na parte de anemia hipoproliferativas, hiperproliferativas e as outras alterações que a gente pode ter cada uma dentro aí, certo? Então, sobre algumas características gerais, certo? Falando de anemia de uma forma geral, a gente tem que entender, certo? Quais são os componentes para a eritropoiese. E aí a gente pode ter a eritropoietina, certo? Que ela é produzida lá a nível dos rins e ela estimula, certo? A produção da eritropoiese, certo? Você tem o ferro, que também faz parte lá da estrutura do eritrócito, certo? Das hemácias, tá bom? Que ele justamente facilita aí, ele faz parte da fabricação da hemoglobina que está dentro das hemácias, certo? Vou ter a produção de ácido fólico, vitamina B12, que eles estão relacionados com a síntese do material genético, ou seja, de DNA, tá? E a gente pode ter aí, antes de falar dos reticulócitos, isso aqui você tem que entender, porque, por exemplo, nós temos as anemias carenciais, que são as hipoproliferativas, que é carência de ferro, que é a anemia ferropriva, tá? E a carência de ácido fólico ou vitamina B12, que é a anemia megaloblástica, né? E a deficiência de vitamina B12, por exemplo, está associada à anemia perniciosa. E a deficiência de ácido fólico, ela está relacionada com a utilização crônica de metotrexato em pacientes com artrite reumatoide, por exemplo, ou por isso que você tem que fazer a reposição de ácido fólico nessas pacientes, certo? Pode ser um paciente também que é um alcoólatra crônico, certo? Aí, que também pode gerar deficiência de ácido fólico, tá bom? E eu vou falar isso de forma específica, uma aula, certo? Sobre a anemia megaloblástica, que é essa que eu estou citando, por deficiência de ácido fólico ou de vitamina B12, e na anemia ferropriva, que são as anemias hipoproliferativas, tá certo? Os reticulócitos, você tem que entender sobre características gerais que eles são precursores das hemácias, certo? Ele é uma forma de hemácia prematura, tá bom? Então, é só para você entender por quê. Porque quando a gente trata de reticulócitos, é a partir dele que a gente vai dar a classificação de hiperproliferativa ou hipoproliferativa. Hiperproliferativa é aquela que a medula óssea ela está respondendo e está liberando quantidades maiores de reticulócito para tentar compensar aquela anemia do paciente. Por exemplo, uma anemia por doença hemolítica, tá certo? Que é hiperproliferativa, ou um sangramento crônico, que também é hiperproliferativo. O hipoproliferativo, ou seja, hiperproliferativa seria maior a 2%, né, dos reticulócitos, e menor ou igual a 2%, você pode ter as hipoproliferativas, tá? Que no caso são as carenciais, a de doença renal crônica, as carenciais, deficiência de ferro, de ácido fólico ou vitamina B12, tá? Ou seja, ferropriva ou megaloblástica, tá certo? Você pode ter uma doença renal crônica, a anemia de doenças crônicas, entendeu? Que também está relacionado com isso aqui. Então, eu vou detalhar isso para ti posteriormente, mas é para que você vá entendendo aqui, tá bom? Bom, só um detalhe para você lembrar sobre as hemácias, sobre os eritrócitos, certo? É que eles, quando eles chegam na sua forma mesmo, certo? Sua forma fisiológica, eles têm essa estrutura bicôncava, certo? E além de ter uma estrutura bicôncava, ele não tem núcleo. E isso é explicado de forma fisiológica, por quê? Porque, poxa, a funcionalidade das hemácias é basicamente, tá? Eu vou falar superficial aqui, mas é basicamente o quê? Transportar oxigênio. Para que elas consigam transportar maiores concentrações de oxigênio, esse núcleo dela é eliminado no processo de eritropoiese, tá certo? Então, é mais como um saco para você botar mais hemoglobina dentro com oxigênio, beleza? Dá para entender isso aqui, né?
Então é só um detalhe aqui. Outro detalhe das hemácias é que elas vão sobreviver durante 120 dias de forma fisiológica, certo? Depois elas vão para o baço serem destruídas aí de forma fisiológica, tá bom? Tudo o que passar antes desses 120 dias, se você tiver antes de 120 dias as hemácias sendo destruídas, certo? Por alguma causa autoimune, por exemplo, você pode ter o quadro de anemia hemolítica, por exemplo, certo? Bom, aqui eu vou te dizer digamos, um esqueleto geral que você pode utilizar para qualquer quadro de anemia, tá certo? Você vai utilizar esse esqueleto a partir do momento que você pegar o hemograma do paciente. Aí você vai ver a série vermelha, a série plaquetária, a série leucocitária, certo? Ou seja, o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma, certo? Ou seja, você vai dar uma olhada nisso aí e você vai observar quais são as características que vão te direcionar para uma anemia. Lembra que a anemia, ela não é uma doença em si, ela é uma consequência sempre de algo, tá certo? Então, se o paciente tem anemia, tem que procurar sempre uma causa base, tá bom? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente identificar a anemia. Como é que se identifica a anemia? Com hemoglobina. Em homens vai de 13 a 16, em mulheres pode ir de 11 a 16. Depende também aí de que referência vocês estão tomando, mas geralmente é isso, certo? Homem 13 a 16, mulheres 13 a 16, 13 a 15,5, certo? Então, se a hemoglobina estiver reduzida, eu vou e digo, o meu paciente tem anemia. Agora, que tipo de anemia que eu estou frente? Aí eu vou observar a concentração dos reticulócitos, porque aí eu posso ver se eu tenho ou não uma alteração na medula óssea. Eu posso ver se eu tenho uma anemia hiperproliferativa, ou também denominada de regenerativa, antigamente denominada assim, tá? Eu botei aqui só a título mesmo de completar aqui, tá? Então, a hiperproliferativa, a medula óssea está funcionante, não tem carência, não tem nenhuma alteração na medula óssea, está produzindo reticulócitos, ele está lá em cima. Pode ser, por exemplo, como eu disse anteriormente, né, uma anemia hemolítica. A hipoproliferativa, tá? Vai estar sempre faltando alguma coisa para a formação da hemácia, certo? Da hemácia, também denominada regenerativa. E aí nós temos os exemplos, né, da ferropriva, ausência de ferro ou diminuição de ferro, tá? Que você, não tendo ferro, você não consegue formar a estrutura da hemácia. A mesma coisa da megaloblástica, que é a ausência de diminuição de ácido fólico, tá? Você não consegue formar a síntese de DNA, tá? Você não tem síntese de DNA, tá? A mesma coisa ocorre com a da vitamina B12, tá? Quais são as características que a gente vai encontrar em cada um aqui? Na hiperproliferativa, você vai ter um aumento de reticulócitos, hiperaumento, maior a 2%. Hipoproliferativa vai ser menor ou igual a 2% dos reticulócitos, eles estarão reduzidos. Além disso, na hiperproliferativa, ou seja, a medula óssea ela responde, na hipoproliferativa, a medula óssea não responde, tá certo? Porque falta alguma coisa, tá certo? Tem algum problema lá. Outra característica, a hiperproliferativa, ela não tem carência, não é carencial, e a carencial, porque eu falo de uma forma mais específica aqui, tá? Ela é hipoproliferativa. Então já guarda esse detalhe aí, tá bom? Tem um detalhe a mais aqui, tá? Que são as doenças que eu falei anteriormente. Então, esses são os exemplos, tá? De hiperproliferativa, como um sangramento agudo, tá? Uma anemia hemolítica. Sangramento agudo, sempre a gente tem que estar procurando aqueles sangramentos intestinais, tá certo? Porque um paciente sangramento crônico seria isso que eu falei anteriormente. Sangramento agudo são as lesões, né? Esses acidentes óbvios aí. O paciente foi atropelado caiu de moto, perdeu a perna, começou a perder sangue, certo? Ele vai ter aí uma anemia hiperproliferativa, tá certo? Anemia hemolítica, né? O próprio nome já diz, você tem destruição das hemácias antes dos 120 dias, tá? Por algum motivo que seja autoimunitária, por exemplo, tá?
As hipoproliferativas, você tem a doença renal crônica, que já altera a eritropoiese. As anemias carenciais, que você tem a ferropriva e a megaloblástica, certo? Que aqui você, em umas, se você não tem ferro, você não vai formar bem a estrutura da hemácia. Se você não tem ácido fólico ou vitamina B12, você não consegue fazer a síntese de DNA, tá certo? A anemia de doença crônica, que está mais associada a pacientes de maiores de 60 anos de idade, por exemplo, é a anemia sideroblástica aí, tá certo? Também são anemias hipoproliferativas. Então, vai construindo a linha de pensamento aí para facilitar a tua vida, tá bom? O terceiro passo é observar a morfologia das hemácias. Quando eu falo de morfologia, eu falo do volume corpuscular médio e eu falo da hemoglobina corpuscular médio como principal. Por quê? Aí eu botei, né? Volume corpuscular médio, VCM, ele vê o tamanho das hemácias, se ela está macrocítica ou microcítica, tá? Então posso ter anemias macrocíticas como a megaloblástica, tá certo? E normocrômica, por exemplo. A ferropriva, aí a crômica, né? Na hemoglobina corpuscular média, é o que dá a cor, certo? Então, por isso que a gente chama crômica. Aí na ferropriva, por exemplo, você tem uma anemia hipoproliferativa, microcítica e hipocrômica, tá certo? Com pouca cor, pouco tamanho, tá bom? Mas ela tem suas características principais aí que eu vou especificar em um vídeo direcionado. Isso aqui é mais para você ir se familiarizando aqui com o quadro em si, tá bom? Vou te deixar um detalhe aqui, tá? Que eu chamo sempre a cerejinha do bolo aí, que é quando você pegar um hemograma, tenta diferenciar dessa forma aqui, certo? Você vai observar o eritrograma, que é a série vermelha, onde você vai observar hemácias, hemoglobina, você vai observar o hematócrito, o VCM, o HCM, certo? Você vai observar o índice de diferenciação de tamanhos, certo? Das hemácias, que a gente chama de RDW. Você observa os reticulócitos. Aqui no leucograma não tem nem o que dizer, né? Você vai observar os leucócitos, as concentrações de leucócitos. E no plaquetograma, que é na mesma folha, né? Você observa as plaquetas aí do paciente, tá? Isso é só um detalhezinho para facilitar a tua vida na hora de tu ler um caso clínico ou mesmo um hemograma aí, certo? Pessoal, um beijo grande aí, tá? Agradeço a atenção e compartilha esse vídeo se você chegou até aqui. Valeu!